Bom dia, gente. Eu sou Mauro Lopes, esse é o programa Paz e Bem, programa Paz e Bem de número 97. Hoje é segunda-feira, 18 de fevereiro. Vou avisando, vai ser um Paz e Bem diferente em altíssima velocidade, porque a gente tem uma agenda muito grande para cumprir hoje, vocês vão ver. Primeiro, estamos boa parte do país reunidos no mesmo fuso novamente. Então, voltamos a estar... Boa parte. Não todo mundo, porque o Brasil tem 4 fusos, né? Não sei se tem alguém lá em Fernando de Noronha nos assistindo, mas tem o fuso, tem esse fuso do centro, sul, sudeste e nordeste do Brasil, né? O que a gente chama de horário de Brasília. Tem o fuso da Amazônia, tem o fuso do Acre. Mas no horário de verão, tem uma separação nesse fuso de Brasília importante. Agora, voltamos a ficar junto. Boa parte da comunidade Paz e Bem reunida no mesmo horário. Isso é bom, é legal. Então, bom dia, fuso. 2 avisos. Primeiro, inscreva-se no canal Paz e Bem. É importante a gente ampliar essa comunidade de um projeto de espiritualidade plural e de paz. Então, você de todo canto, inscreva-se. Nós já estamos caminhando para 10 mil inscritos e inscritas. Então, inscreva-se, clica no sininho para receber as notificações. A programação está muito grande. Essa semana a gente vai ter uma programação intensíssima, como esse Paz e Bem de hoje, dessa segunda-feira. E se você puder e quiser, assine. Torne-se um assinante do canal Paz e Bem. É um modelo de assinatura solidária que a gente se inspirou no da TV 247, do 247, no qual você não vai receber nada mais, nada menos. Porque aqui é tudo público, é tudo na gratuidade, é tudo na alegria e tudo para todo mundo, sempre, sempre. Esse é o espírito da partilha. E aí, quem puder fazer uma assinatura solidária, é sempre muito bem-vindo, bem-vinda, nossa gratidão. Mas nossa gratidão por tudo, tudo. Para fazer a assinatura, você vem na descrição deste vídeo, de todos os vídeos desse vídeo, lá embaixo tem um link para fazer, né? Assine o canal Paz e Bem, é só clicar. Se você for no nosso site, no pazebem.org, sem BR, pazebem.org, logo que você abrir o site, vai ter ali do lado, vai ter do lado direito, se eu não estou enganado, um banner, né, como a gente chama, um anúncio, para fazer a assinatura também, tá bom? Legal. Vamos lá. Estamos cheios de notícias e questões para trazer para a nossa reflexão essa semana. Como disse, um Paz e Bem diferente. Primeiro, o chão tremeu na Igreja Católica nesses últimos dias, nesse fim de semana. De fato, teve um terremoto, o Papa Francisco chacoalhou a Igreja Católica esse fim de semana com 2 ações muito, muito relevantes. A primeira ação, na sexta-feira, saiu o anúncio de que o grande Ernesto Cardenal, padre Ernesto Cardenal, foi reabilitado. Ernesto Cardenal foi o padre, ele integrou, nicaragüense, ele integrou a Frente Sandinista de Libertação Nacional, participou da luta pela libertação do seu país, foi ministro da Cultura na Nicarágua, teve uma vida inteira dedicada aos pobres da Nicarágua, ao seu povo, e ele foi alvo de uma das maiores humilhações públicas que um papa fez contra um padre. Em 1993, uma imagem que passou a história, vou mostrar aqui, é uma das imagens da capa do Paz e Bem de hoje. Em 1993, aqui, o Papa, ao chegar na Nicarágua, fez uma reprimenda pública, violenta, feroz, contra Cardenal, ameaçou, a ameaça foi cumprida, dizendo que ou ele parava com essa história de ser ministro da Cultura da Nicarágua e dessa coisa de querer ser um padre dos pobres, ou ia entrar pelo cano. Então, no ano seguinte, o cardenal foi suspenso das suas funções de padre, proibido de rezar a missa, de celebrar a missa, o que é uma punição para quem é padre, né, para quem é ordenado, talvez a maior punição que possa existir. E ele ficou nessa condição até sexta-feira passada, 35 anos, porque era uma suspensão ad eterno, não tinha data.
Não é assim, não, você vai ficar 3 anos, 5 anos, 10 anos. Não, ele ficou 35 anos nesta punição. E, finalmente, na sexta-feira, o Papa foi anunciado, o Papa Francisco reabilitou Ernesto Cardenal. Não é inusual na história da Igreja Católica que as reabilitações demorem muitos e muitos anos. Para a Igreja reconhecer um erro grave, demora. Muitas vezes nem reconhece. Né? Foi assim, por exemplo, com o mestre Eckhart, hoje tido como um dos grandes pais de espiritualidade do planeta, que durante centenas de anos foi proscrito pela Igreja. A mesma coisa, Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin passaram anos depois de sua morte para que ele fosse reabilitado. Seus textos, que são hoje tidos como textos referenciais da espiritualidade do século XX, circularam clandestinos, porque a Igreja proibia essa circulação durante décadas. Agora com o cardenal. O gesto do Papa foi um gesto muito significativo. Houve na sexta-feira uma visita do núncio apostólico, portanto, do representante do Estado do Vaticano na Nicarágua, é o alemão Waldemar Sommertag, o bispo Waldemar Sommertag foi ao hospital, porque o cardenal está sendo reabilitado aos 94 anos de idade, está hospitalizado, chegando à morte, né? 94 anos, está próximo da sua passagem para a ressurreição, da sua passagem para a nova vida. Então, este bispo alemão, Sommertag, que é um núncio apostólico, foi ao hospital para anunciar oficialmente a reabilitação e dizer a ele que gostaria de co-celebrar, ou seja, de ser um auxiliar de Ernesto Cardenal na primeira missa que Cardenal conseguir presidir. No mesmo dia, foi visitar o cardenal, o bispo auxiliar de Manágua, Silvio Juan Baeza, muito amigo do Papa Francisco. E ele foi para lá, ele não foi lá para abençoar o Ernesto Cardenal, ele foi lá para pedir uma bênção do Ernesto Cardenal. Uma cena muito bonita, muito tocante. Eu trouxe aqui. Essa é a foto, então. Está aqui, lá no hospital, do bispo Silvio Juan Baez, pedindo a bênção do cardenal, do Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal é um nome de referência da Igreja na América Latina. Ele já estava programado nos nossos encontros com o Faustino Teixeira, dia 13 de março, quarta-feira, a gente já ia fazer, então reforça-se ainda mais a importância, um encontro com o Faustino, uma conversa, entrevista com o Faustino Teixeira, sobre a espiritualidade do poeta, profeta Ernesto Cardenal. É como assim uma espécie de irmão de fé do nosso Dom Helder Câmara aqui no Brasil. São muito parecidos, tem muita semelhança entre os dois. Vou ler aqui um trecho de uma poesia do Cardenal, que o amigo Ricardo Venturino postou no Facebook dele. Disse assim o Cardenal uma vez: maldito o sistema que não pratica a justiça e persegue, tortura e encarcera a quem a anuncia. Terá que justificar sua conduta ante a história e não encontrará nenhuma palavra de defesa. Ernesto Cardenal. Nossa, Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal da Igreja Latino-Americana, reabilitado finalmente. Papa Francisco. Um segundo ato do Papa Francisco, que foi muito, muito importante, muito relevante, foi, do outro lado, a condenação, a expulsão, foi expulso no ato de não tem precedentes na história da Igreja, o todo-poderoso, já era emérito, mas o todo-poderoso cardeal Theodore McCarrick, ele foi arcebispo, cardeal e arcebispo de Washington, agora aos 88 anos de idade, foi liminarmente expulso da Igreja Católica. Não pode mais usar o título de cardeal, não pode mais rezar missa, está expulso. Está expulso, não pertence mais aos quadros da Igreja Católica. Motivo, abuso sexual. Ele abusou sexualmente, foi um criminoso sexual, um pedófilo, durante anos, desde os anos de 1970, sabe-se agora não, sabe-se há muito tempo, desde em 2004, portanto, 14 anos atrás, começaram as primeiras denúncias
contra o todo-poderoso ex-cardeal McCarrick. Mas foram enfiadas, jogadas para debaixo do tapete, como aconteceu sistematicamente na igreja durante os papados de João Paulo II e de Bento XVI. Aqui, nos tempos de sua glória e poder, o cardeal McCarrick, então, vou ver se eu consigo uma aproximação que dê uma imagem mais nítida. Ele é ao lado de quem? Do George Bush, quando era o todo-poderoso. A câmera não está conseguindo dar uma precisão, mas acho que dá para ter uma ideia, né? Esse o cardeal McCarrick, então, era o todo-poderoso. Talvez assim. Isso. A câmera não lê o fundo preto, ela tem dificuldade. Esse era o todo-poderoso cardeal McCarrick no tempo da sua glória e poder. Houve um caso de um cardeal que foi colocado para fora da igreja, mas não tinha nada a ver, era uma questão política, nada a ver com essa questão dos abusos sexuais. Então, Papa Francisco chacoalhou o chão da Igreja Católica nesses últimos dias, aí, nesse fim de semana. Por sinal, nesta sexta-feira, dia 22, nós vamos ter um Faustino Teixeira exatamente sobre o Papa Francisco, né? Sobre os avanços, impasses, sobre o papado de Francisco. Então, essa sexta, Papa Francisco, 13 de março, Ernesto Cardenal. Gente, importante, toda vez que eu dou uma data aqui, pessoal que está assistindo pela TV 247, pega e coloca um dia depois, tá? Toda a programação que é ao vivo no canal Paz e Bem é retransmitida no dia seguinte na TV 247. Então, se nós vamos falar sexta-feira sobre o Papa Francisco no canal Paz e Bem, é sábado na TV 247. Se é 13 de março sobre o Papa Francisco, é 14 na TV 247, ok? Tremeu o chão da igreja. Tremeu o chão da Igreja Católica esse fim de semana. Vamos lá. O segundo assunto, que na verdade era o assunto original deste Paz e Bem, mas achei que não dava para deixar passar sem tocar nessas decisões tão importantes da Igreja Católica e, no caso especificamente do Ernesto Cardenal, algo tão relevante, tão tocante para a Igreja na América Latina. Queria falar agora de outro assunto, que é a questão dos nossos irmãos e irmãs evangélicos. Hoje para todo mundo, hoje no canal Paz e Bem, hoje na TV 247, às 11 horas, no programa, eu tenho lá um programa na TV 247, acho que boa parte das pessoas conhece, que é o Giro das 11. Vai ter um Giro das 11 especial, no qual eu vou entrevistar o Marcos Coimbra. Marcos Coimbra apresentou sábado da outra semana para a direção nacional do PT uma pesquisa sobre as eleições, especialmente sobre o antipetismo no Brasil. E aí o presidente Lula mandou um recado para a TV 247, falou, queria que vocês divulgassem essa pesquisa, que vocês anunciassem essa pesquisa. Então, hoje, às 11 horas da manhã, eu vou entrevistar o Marcos Coimbra, ele vai apresentar os detalhes dessa pesquisa. Então, toda a dimensão política, social, da interpretação das eleições, vai ser feita hoje lá às 11 da manhã. Mas eu quis antecipar aqui no Paz e Bem uma questão que é a dimensão dessa pesquisa, ou o impacto dessa pesquisa sobre a dimensão da espiritualidade do país, e trazer para nós essa urgência do encontro, do reencontro, da busca de diálogo com os irmãos e irmãs evangélicos e evangélicas, especialmente a fatia de milhões de evangélicos e evangélicas pobres no país. Vejam só, impressionante os dados da pesquisa. Me chamou, eu fiquei muito impactado. Eu trouxe aqui algumas tabelas para partilhar com vocês. Pode parecer que isso não tem a ver com espiritualidade, mas tem. Tem tudo a ver com a questão da espiritualidade. Porque a espiritualidade é assentada no chão vivo, né? No chão firme, no chão em que os nossos pés pisam, que é o chão do Brasil. A primeira aqui então ele apresentou pesquisas que aconteceram, deixa eu ver aqui, gente. É estranho, né? Quando eu era pequeno, eu estranhava, meu avô tirava óculos para ler,
Eu falava, nossa, como é que alguém tira o óculos para ler? O óculos serve para ler, mas é assim. A gente vai ficando mais velho. Então, essa pesquisa foi feita da evolução de setembro a outubro, ali às vésperas da eleição, do primeiro turno da eleição, ele fez o Instituto Vox Populi, então, captou o estado de espírito dos eleitores. Então, vejam que interessante, a evolução da atitude em relação ao PT. Ela se mantém mais ou menos igual, né? Então, nós temos aqui, ó, na linha cor de laranja, a gente tem o neutro, na linha azul, o antipetista, e na linha vermelha, o pró-petista. E lá embaixo, não sabe. Então, vejam que ela se mantém mais ou menos, né? Não tem grande mudança ali, não tem grande oscilação. Quando a gente vê a atitude em relação ao PT dividida, então segmentada por católicos e evangélicos, a gente vê também que tem alguma oscilação, mas não é nada dramático. Tem alguma oscilação dos evangélicos com uma queda dos pró-petistas de 20% para 17% e de aumento dos antipetistas de 31% para 36%. E no caso dos católicos, uma oscilação ainda, uma oscilação menor, praticamente não há oscilação, veja. Deu para ver? Pois bem. Na pesquisa do voto estimulado, da intenção de voto, então, ali às vésperas da eleição, né, de 20 de setembro até a véspera do primeiro turno, esse aqui é a evolução da intenção de voto dos católicos. Vejam que também pouca oscilação. Mas aí é um fenômeno. O que acontece? Vejam no mesmo período a evolução da intenção de voto entre evangélicos. Olha que coisa impressionante. A mudança, a migração dos votos dos evangélicos. Claro, o verdinho ali é o Bolsonaro, a linha vermelha é a do voto no Haddad, tá? Sempre. Desculpa, mas acho que é mais ou menos claro, né? Então, veja como o pessoal fala isso, é boca de jacaré, né, nas pesquisas, né? Como abre. E olha aqui, ainda mais impactante, a intenção, uma comparação aqui entre o voto estimulado, né, a intenção de voto entre católicas e a intenção de voto entre evangélicas. Então, vejam que aqui católicas, deixa eu ver se eu... Aqui católicas, então nas católicas, há um pequeno crescimento da intenção de voto no PT. Agora, veja aqui do outro lado, as evangélicas. A disparada do voto no Bolsonaro e a queda, uma queda pequena, mas uma queda na intenção de voto do PT. Pois bem, o que isso nos traz? Isso nos traz, me parece que várias reflexões. Várias reflexões. Primeiro, houve uma mudança, né, no voto evangélico. Acho que o que fez a vitória do Bolsonaro foi essa migração do voto evangélico, do voto, né, estamos falando do voto dos evangélicos e evangélicas pobres do país. Essa migração é que decidiu a eleição, a disparada vantagem do Jair Bolsonaro, e evidentemente que isto deveu-se à campanha de mentiras. Agora se chama de fake news, mas é mentira. A campanha de mentiras que se espalhou contra o PT, contra a esquerda, contra o Lula, contra o Haddad, kit gay, e todas essas barbaridades, essas coisas criminosas que se fez durante a campanha, né, no chamado reino da pós-verdade, com amplo, né, espalhados pelas redes sociais, com amplo apoio da mídia conservadora. A mídia conservadora deu sustentação, deu base para essa campanha de calúnias e difamação contra a esquerda e o PT. E abalou profundamente o coração, o sentimento dos evangélicos e evangélicas pobres do país, que ficaram com medo, ficaram morrendo de medo. Falaram, nossa, mas eles vêm aí, agora vai ter, né, como essa Damares, um negócio maluco, né? Agora, ministra Damares, né, dizendo que com o governo do PT você ia ter educação sexual a partir de 3 anos, que as crianças
iam aprender a se masturbar desde 3, 4 anos de idade na escola, um negócio assim. Mas pegou. Isso decidiu o destino do país, e hoje a gente sofre o que a gente está sofrendo. Essa verdadeira desgraça nacional, né? A gente sai de uma condição em que havia aspectos de graça para a desgraça, né? Para essa condição terrível, assim, terrível que o país vive, perseguição política, religiosa, de todo jeito, né? Mortes, uma situação realmente dramática que o país está vivendo. Parênteses. Voltamos, nosso amigo Sol voltou, está voltando, né? Acabou o horário de verão, a gente volta a ter a companhia do Sol. Então, me parece que essa é uma questão central para nós que desejamos uma caminhada de espiritualidade plural e de paz no país. É urgente, é preciso abrir o diálogo com nossos irmãos e irmãs evangélicos, especialmente os irmãos e irmãs evangélicos, a massa de irmãos e irmãs evangélicos pobres do país, para que as coisas sejam colocadas às claras, para que a sua espiritualidade seja acolhida, para que as mentiras que os envolveram sejam desfeitas, para que a aproximação gere diálogo e a aproximação gere um olhar frente a frente de amizade. É urgente, é uma urgência nacional. Esta é a possibilidade de uma nova conciliação no país. Não uma conciliação por cima das elites, mas uma conciliação do povo brasileiro consigo próprio. Então parece que a gente deve meditar profundamente sobre esse encontro com nossos irmãos e irmãs evangélicos. Eu sou católico. Há irmãos e irmãs evangélicos, evangélicas que estão aqui no Paz e Bem, mas estou falando de uma dimensão nacional, de uma dimensão do diálogo com milhões. Acho que essa é talvez a principal iniciativa de pensar uma espiritualidade plural e de paz no Brasil hoje. Deste ponto de vista, o que nós temos, né? O que nós vamos fazer aqui no Paz e Bem? Primeiro, hoje, para quem está assistindo pelo canal Paz e Bem, segunda-feira, às 5 horas da tarde, amanhã, terça-feira, 1h30 da tarde, retransmissão na TV 247, nós vamos ter uma conversa, uma entrevista com o Pedro Vasconcelos, nosso professor do curso de Canudos, vai nos falar sobre fundamentalismo. O que é fundamentalismo? Então, nós vamos mergulhar na temática do fundamentalismo para entender que se a gente quer desconstruir a lógica fundamentalista, precisamos entender. Então, tem uma conversa hoje bem importante, ele escreveu um livro sobre esse assunto, então nós vamos trabalhar esse tema do fundamentalismo hoje com o Pedro Vasconcelos. Acho que ele vai nos habilitar, né? Vai nos possibilitar entender e, portanto, sair para o diálogo, né? Sair para o diálogo. Não é para nos armar, é para nos desarmar e abrir a possibilidade do diálogo. Então, essa é a primeira iniciativa. A segunda iniciativa é que na quarta-feira, às 7 horas da noite, aqui no canal Paz e Bem, com retransmissão, então, no dia seguinte pela TV 247, eu vou conversar com o pastor Fábio Bezerril, pastor evangélico, Fábio Bezerril. Muito importante, um nome relevante aí no cenário da dinâmica evangélica progressista no país. Então, nós vamos conversar na quarta-feira, às 7 horas da noite. A gente tem conversado, tenho falado com ele. Acho que nós precisamos abrir no canal Paz e Bem uma janela, um lugar permanente, um programa voltado para evangélicos e evangélicos. Acho que seria uma iniciativa bem importante. Vamos ver, na conversa com o Fábio Bezerril, como é que isso evolui. Vamos também conversar com outros pastores, pastoras, vamos trazer aqui para o nosso diálogo, mas o pontapé inicial é este com o Fábio Bezerril, então, na quarta-feira à noite. Então, é isso, já 25 minutos, praticamente. Mas foi um Paz bem diferente, muito cheio. Vamos acalmar nosso coração, saudar o sol que chega ali atrás, ó, o dia nascendo, saudar nosso encontro, saudar a vida, saudar a reabilitação de Ernesto Cardeal, poeta, profeta da Igreja Latino-Americana. Vamos saudar a possibilidade de um encontro com
os irmãos e irmãs evangélicos, evangélicas pobres do país. Então, abrir nosso coração para o amor, abrir nosso coração para o amor. E a escola de amor que a gente tem aprendido é a escola da meditação. Nós acabamos de fazer um curso de meditação aqui no Paz e Bem, foram 12 encontros, né, um verdadeiro curso de meditação, a partir do diálogo com Jean Vileluc. Hoje eu vou soltar, então, nas redes sociais e no nosso site o curso todo organizado, sistematizado, para quem quiser assistir todas as aulas. A meditação é nossa escola de amor e compaixão. Então, vamos lá? E aí vamos ver o que acontece quando a gente abrir os olhos com nosso irmão Sol aqui. Como sempre, espinha ereta, respiração profunda, mente esvaziada, mantra. Vou fechar meus olhos. Abri meus olhos. Oi, gente. Paz e bem, Ernesto Cardenal, nosso poeta profeta. Paz e bem, irmãos e irmãs evangélicos, evangélicas. Paz e bem você. Paz e bem toda a terra. Eu não sei se vocês ouviram durante a meditação, me pareceu que ao longe tinha uns passarinhos aí cantando. A gente ficou sem ouvir passarinho, porque era uma madrugada cerrada, né? Ainda mais na medida em que a gente avançou nos dias, no horário de verão, aqui em Bertioga. A passarada estava toda dormindo enquanto a gente se encontrava. Agora estão acordando. Deixa eu sair aqui para terminar, então, paz e bem, com a visão do nosso irmão Sol chegando. Lindo, né? Nossa orquídea também, nossa amiga. Amigos e amigas. Paz e bem.